É tempo, mas é tempo de tornar aquela tarde de novembro uma tarde clara e fresca, sossegada, como a nossa casa e o trecho da rua em que morávamos. Verdadeiramente foi o princípio da minha vida. Tudo que sucedera antes, como o pintar, o vestir das pessoas que tinham que entrar em cena, o acender das luzes, o preparo das rabecas, a sinfonia. Agora eu ia começar a minha ópera. A vida é uma ópera. Dizia-me o velho tenor italiano que aqui viveu e morreu. Explicou-me um dia a definição, em tal maneira que me fez crer nela. Talvez valha a pena dá-la. É só um capítulo. Olá! Você conferiu aí um trecho do livro Dom Casmurro, de um dos maiores escritores do país, Joaquim Maria Machado de Assis. E é sobre este escritor, suas obras e um pouquinho de sua história, marcando o centenário de sua morte. Tudo isso você vai conferir aqui no TVE no campus de hoje. As nossas entrevistadas são a professora Kátia Wankler e a professora Débora Freitas, do curso de Letras da Universidade Federal de Roraima. Mas antes, nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o programa TVE no Campus, hoje mostrando um pouco sobre a história e as obras de Machado de Assis. A Universidade Federal de Roraima e o PET Letras fizeram uma homenagem ao escritor. Vamos conferir na matéria. Machado de Assis escreveu poemas, peças de teatro, contos, trabalhou como jornalista, mas foram os romances dele que o tornaram imortal. É considerado o maior nome da literatura brasileira. 2008 foi o ano que marcou o centenário da morte do escritor. A Universidade Federal de Roraima homenageou Machado de Assis com apresentações teatrais e exposição de desenhos inspirados na obra dele. Esse evento foi promovido pelo PET Letras, em parceria com o Departamento de Letras, né? E ele serve para mostrar como a universidade está inserida, né, nestas recordações, né, a respeito do centenário da morte de Machado de Assis. Né? Foi um evento em participação de alguns professores daqui da universidade, inclusive com a nossa tutora, né? Onde o grupo ele esteve dividido em três grupos, né? O primeiro ele tratou um pouco sobre essa biografia do Machado de Assis, né? O segundo ele tratou sobre a exposição, né, das obras aqui na frente da universidade, e o terceiro grupo ele tratou sobre as esquetes que vocês viram aqui agora há pouco, né? Então, o evento ele foi bastante satisfatório para todos nós, né? Esperamos que possamos ter contribuído para um maior conhecimento sobre da vida da obra de Machado de Assis. Descendente de escravos, gago e epilético, Machado de Assis foi um crítico da sociedade da época. Nasceu em 1839 no Rio de Janeiro e morreu em 1908. É autor de 9 romances e 9 peças teatrais, 200 contos, 5 coletâneas de poemas e sonetos e mais de 600 crônicas. Professora, como nós vimos na matéria, Machado de Assis não foi simplesmente um escritor, possui várias obras publicadas e eu gostaria que a senhora comentasse sobre as principais obras dele. É difícil falar assim, das principais obras do Machado, porque ele é um dos escritores nacionais que tem assim, o conjunto da obra dele muito valorizado no nosso país. Então, a gente pode falar até um pouco sobre aquelas que são mais populares, né? Que as pessoas leem mais, que os meninos leem na escola, né? E aí, o Dom Casmurro, que talvez seja a mais lida de todas, a gente tem o Quincas Borba, né? Que é muito interessante porque é um personagem que sai de um outro romance, que é o Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? E o Memórias Póstumas
também é um livro bastante popular e que é narrado por um sujeito morto, quer dizer, o narrador é um narrador defunto, como ele coloca no início, e o Quincas Borba é um dos personagens do livro, que depois vira o protagonista de um outro livro, né? E temos o Esaú e Jacó, que é um romance sobre dois irmãos gêmeos que se apaixonam pela mesma mulher, que tem um personagem também, que é o Conselheiro Aires, que depois vira personagem de um outro romance do Machado, que é o Memorial de Aires também. E além dos romances, que há outros ainda, tem a fase do Machado, que alguns autores consideram uma fase mais afeita ao romantismo, né? Onde estão Helena e a Garcia, né? E a gente tem uma extensa produção de contos do Machado de Assis. A gente tem alguns poemas do Machado de Assis, muitos críticos inclusive consideram que a poesia seria, aí, entre aspas, a obra menor do Machado, né? Que ele não seria tão bom poeta quanto é narrador. E a gente tem o Machado crítico também, né? Crítico literário, tem o Machado jornalista, né? Que escrevia em jornais, e o crítico literário, né? Que esse lado dele teve muita importância, não só na produção dele, quanto para a literatura brasileira, porque ele foi crítico, inclusive, de um autor português muito importante no período, que era o Eça de Queiroz, né? E ele influenciou fortemente a obra do Eça de Queiroz. Inclusive tem muita gente que compara um pouco os dois, acha que eles têm um estilo um pouco parecido, né? E o Machado foi um crítico da obra do Eça de Queiroz. Professora, é a universidade e o curso de letras envolvidos então no resgate da literatura e da arte dentro do campus, professora? Eu não diria resgate, porque nosso curso tem trabalhado bastante a área da literatura. Mas isso precisa ser passar para outras, ser aberto à comunidade acadêmica. E o PET Letras, o Programa de Educação Tutorial Letras, tem esse objetivo de estender algumas atividades que ocorrem internamente nas disciplinas, internamente dentro do curso, para outros cursos, para outras áreas. Esse evento, eu acho que ele teve esse propósito, ele alcançou esse propósito. Tivemos participação de alunos de outros cursos. Professora, e como a senhora vê hoje em dia o interesse do jovem pela leitura, né, pela literatura também? Eu acho que a educação ainda tem estimulado bastante essa área, né? Dentro da universidade, isso fica mais tranquilo, de certa forma, porque o aluno que entra com a escolha de sua habilitação português e suas respectivas literaturas, porque nós temos 4 habilitações, 3 voltadas para as línguas estrangeiras, e a 4ª é uma habilitação voltada à língua portuguesa e suas literaturas, a brasileira e a literatura portuguesa. O aluno que entra no curso de letras, que faz vestibular já com essa opção, ele já tem um perfil de quem gosta da leitura, né? De quem gosta de interpretar a leitura, de discutir sobre as leituras. Então, para a gente, isso fica bem mais facilitado. Agora, é claro que as atividades acadêmicas, elas são muito puxadas, há muita exigência acadêmica em cima dos alunos. Então, muitas vezes, eles podem estar fazendo ali um romance, por exemplo, uma análise crítica, com essa pressão de nota e tal. Num evento como esse, a gente já trabalha de forma mais lúdica. Então, é gostoso ver os alunos falarem de literatura com mais prazer do que talvez aquele aluno que esteja preocupado com a nota que vai alcançar, e isso vai interferir um pouco no prazer natural que ele tem por literatura. E vamos ver agora o que as pessoas têm de curiosidade sobre Machado de Assis. Meu nome é Débora, eu queria saber como foi a vida pessoal de Machado de Assis. Respondendo a pergunta da Débora Machado, como foi a vida pessoal de Machado de Assis, professora? Na verdade, foi uma vida, para os padrões atuais, muito pouco glamurosa, né? Machado ele foi um funcionário público, quer dizer, ele teve uma infância difícil, uma infância típica de um menino pobre, mulato daquela época, né? O Machado foi vendedor de doces, né? E
foi autodidata, né? Isso é uma coisa que surpreende muita gente, mas ele foi autodidata. E mesmo com essas dificuldades, ele conquistou o seu espaço, veio a se tornar funcionário público depois, já adulto. Paralelamente a isso, ele escrevia para jornais, né? Inclusive não só textos jornalísticos, mas alguns dos textos literários dele também foram publicados inicialmente em jornais, em forma de folhetim, que também era muito comum na época. E ele teve um casamento bastante estável e feliz com a Dona Carolina, né? Inclusive o poema que ele fez quando da morte da Dona Carolina, talvez seja o poema mais famoso do Machado. Inclusive tem gente que acredita que foi o único poema que o Machado escreveu na vida, foi Carolina, né? Teve um destaque maior no momento em que ele pensa não é que ele teve um destaque maior, uma maneira melhor de dizer isso. Ele atribuiu um novo status à condição de escritor quando ele pensou na hipótese de congregar escritores, né? A gente tinha, desde o século XVIII, final do século XVII, século XVIII, a reunião de escritores nas Arcádias, nos grêmios literários, nos cenáculos e tudo mais. E o Machado fundou uma academia, que veio a ser a nossa Academia Brasileira de Letras, que está aí hoje, né? Ele foi o ocupante, se eu não me engano, da cadeira 23 da Academia Brasileira de Letras, se não me falha a memória, que não é muito boa para essas coisas. E hoje é considerado uma grande honraria o escritor que ocupa a cadeira 23 da Academia Brasileira de Letras, que foi a cadeira de Machado, né? Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Espero você! Estamos de volta com o TVE no Campus, o programa que aproxima a universidade da comunidade. Hoje falando sobre o centenário da morte de Machado de Assis. Confira agora uma matéria sobre a parceria da Universidade Federal, TV Educativa e TV Roraima na divulgação da minissérie Capitu. Machado de Assis chega até os tempos atuais por meio dos livros que escreveu e das diversas adaptações que as obras dele teve para o cinema e para a televisão. A mais recente é a minissérie Capitu, da Rede Globo, baseado no romance Dom Casmurro, escrito em 1899. Em 5 capítulos, e com um estilo de teatro de rua, é contada a história de amor e de ciúmes entre Bentinho e Capitu, no Rio de Janeiro, na época do Império. Nós procuramos a Universidade Federal para juntos, comemorarmos. Nós sabemos que a TV aberta, no momento geral, vem contribuindo já há muitos anos com obras literárias. E nesse momento, a nossa expectativa é que a gente possa aproximar mais o jovem para essas obras literárias. Nós estamos trazendo, através da TV Roraima, uma adaptação. Tem um requinte de superprodução e é uma linguagem inovadora. Dom Casmurro é a obra mais enigmática de Machado de Assis. Até hoje, uma dúvida continua viva. Afinal, Capitu traiu Bentinho com o melhor amigo dele? Professora, depois de assistir a essa matéria, por que o PET Letras resolveu firmar essa parceria para a divulgação da minissérie? Bem, nós entendemos, nós, curso de letras, não apenas o PET, que é preciso divulgar mais e, como eu falei anteriormente, de uma maneira mais lúdica, temas que são tratados na academia dentro da nossa grade curricular.
Então, quando surgiu a oportunidade, apesar de já estar no final do semestre, fechando caderneta, os alunos com prova, tudo, mas aproveitamos a oportunidade para fazer um evento bem bacana, já que a TV Roraima vinha trazendo como uma avant-première, né, a minissérie. Os alunos ficaram alvoroçados, eles iam ser os primeiros a ver os capítulos da minissérie. Isso foi uma coisa muito boa. Professora, e no livro Dom Casmurro fica uma dúvida, né? Se Capitu traiu ou não Pintinho. Esse seria um dos motivos do livro ter feito tanto sucesso? Não sei, talvez seja um dos motivos para que as pessoas se sentissem seduzidas por ele no primeiro momento, né? Mas eu acho que a verdadeira razão para o sucesso do livro está no fato de se ter um tema que é tão comum para todos nós, né? Quer dizer, aquilo ali é a vida cotidiana, aquilo ali é o que acontecia com as pessoas naquele momento, e muito do que vem ali acontece até hoje, de uma outra forma, mas acontece até hoje, a coisa da vida familiar, dos relacionamentos, da forma como eles se dão e tudo mais. E eu acho que principalmente ao brilhantismo da narrativa do Machado de Assis, né, da habilidade que ele tinha de contar histórias, né, porque você pode ter a melhor história do mundo, se ela não for bem contada, ela não vai emplacar, as pessoas não vão gostar. Né? E às vezes você tem até histórias nem tão boas, mas que são tão bem contadas que atraem as pessoas. Então eu acho que o somatório dessas duas coisas, porque o Dom Casmurro talvez seja a obra que tem a temática mais próxima da realidade dentre todas as obras do Machado. E mais essa habilidade da narrativa, essa narrativa sedutora do Machado, acho que isso é a razão do sucesso do Dom Casmurro. Professora, o diretor da minissérie Capitu afirmou em entrevista para um site de notícias que o nível de escolha das pessoas em relação aos programas de TV está sendo rebaixado há décadas devido ao que nós chamamos de indústria cultural. A senhora concorda com essa afirmativa, professora? Olha, se a gente for observar do ponto de partida, pode ser, mas há a contrapartida, né? No caso dos nossos alunos, eles são alunos bastante críticos, bastante analíticos, e eles têm cada vez mais feito escolhas dentro da possível programação que a TV aberta disponibiliza, né? Vamos agora a mais uma pergunta da comunidade. Olá, meu nome é Bruno Almeida e eu gostaria de saber qual a obra mais importante do autor Machado de Assis. Respondendo a pergunta do Bruno Almeida, a professora, teria uma obra que seria mais importante de Machado? É difícil dizer, porque essa pergunta ela passa, o Bruno fez uma pergunta difícil na verdade, porque essa pergunta ela passa por muitas nuances, né? Ela tem muitas nuances, porque se a gente considerar do ponto de vista da crítica literária, seria o Dom Casmurro, né? A obra mais importante, que é o que a gente chama de cânone literário, né? Que é aquela obra que é consagrada como clássico, né? do escritor. Agora, a gente não pode deixar de levar em consideração o gosto. Então, nem todo mundo vai achar que o Dom Casmurro é a grande obra do Machado. Para mim, por exemplo, a grande obra do Machado é o Esaú e Jacó, né? Mas, assim, falando do ponto de vista da crítica mesmo, do cânone literário, seria o Dom Casmurro. E há quem diga que Machado possui uma linguagem de difícil compreensão, né? Mas hoje em dia, 100 anos depois da morte do escritor, a literatura de Machado pode ser considerada uma literatura moderna, atual? Eu acho que sim, porque embora realmente a linguagem hoje para nós seja uma linguagem, num certo sentido, rebuscada, né, que tem um vocabulário que a gente já não usa tanto, a gente tem que ir ao dicionário muitas vezes, tudo mais, mas os temas de Machado são muito atuais. O Machado fala de traição, de amor e traição do Dom Casmurro. O Machado ele fala de corrupção, o Machado fala
como chama, misticismo, dos excessos que se comete através do misticismo, por conta do misticismo, fala da religião, ele critica a sociedade, e tem horas que a crítica que ele faz à sociedade daquela época parece que ele está falando de hoje, do que a gente vive hoje, das coisas que a gente vê na televisão hoje. Então eu acho que ele é um escritor atual, sim. Professora Débora, o PET Letras tem a intenção de firmar novas parcerias nesse sentido, como foi feita agora, né, com a TV Educativa e a TV Roraima em realização dessa minissérie? Tem a intenção de realizar novas parcerias? Nós estamos abertos, né, bastante abertos. Nosso projeto chama Estudos da Linguagem na Perspectiva Transdisciplinar. Só pelo título do projeto você pode imaginar quantos campos por onde a gente pode andar, né? Partindo sempre do ponto central, que são os estudos da linguagem. Então, nós estamos abertos, sim, a uma parceria, sempre abertos, inclusive internamente também, pensando na universidade, né? Agora, nesse evento mesmo, nós temos 3 turmas no PET Letras, e uma turma teve a coordenação, junto comigo, a coordenação da professora Kátia, que foi a turma que fez os esquetes teatrais, e a outra turma teve a coordenação, junto comigo, do professor Luiz Fernando Lazzarini, que é professor da pedagogia também da universidade, que foi o grupo que trabalhou com a realização de desenhos e pinturas, no primeiro momento que chamamos Ateliê Aberto, e com o tema Olhos de Ressaca, que é uma das formas de captura de escrita, né? E depois esses desenhos foram expostos no evento, como vocês mostraram na matéria. Então, isso é uma parceria interna, que já mostra como dá certo. Quer dizer, o curso de letras ele não está mais se fechando apenas no curso de letras. E nem só mesmo na Universidade Federal. Nós temos dentro do nosso grupo de mestrado em letras, né, que está começando agora, um professor também da estadual, que também trabalha com a área de arte. E certamente iremos futuramente fazer uma parceria para mais um trabalho. Então, estamos super abertos. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Espero você. O programa TVE no Campus trouxe hoje para você um pouco sobre quem foi Machado de Assis. Eu gostaria de agradecer a presença da professora Débora Freitas e da professora Kátia Wankler aqui no programa. Professora? É nós que agradecemos, né, a atenção que vocês sempre têm dado aos eventos do PET Letras, aos eventos do curso de letras como um todo, e que fica o convite para todo mundo estar atento, porque as atividades do PET, essas voltadas à comunidade, são as atividades extensionistas, elas estão sempre sendo divulgadas, ou estão na página da universidade, ou estão vocês fazendo cobertura. Temos Espaço Aberto da Linguagem, que é um evento semestral, que ocorre em formas de palestras, de mesas redondas, discutindo questões acadêmicas que saem da sala do PET para a comunidade, sempre com professores convidados de diversas áreas. Temos oficinas de resumo, oficina de resenha, vai ter no semestre que vem de elaboração de projeto de pesquisa, e agora a ideia do Ateliê Aberto, que surgiu com os olhos da Capitu, né, os olhos de Ressaca, essa ideia vai continuar com outros ateliês abertos, com outros temas. No semestre que vem já estamos pensando para o dia que comemoraremos o Dia Nacional Mundial da Francofonia, e os meninos, os alunos da língua francesa estão pensando em trabalhar o tema, e nós vamos entrar para ajudar nesse sentido. Existem vários alunos que trabalham com teatro, tiveram essa boa experiência com a professora Kátia, construindo os esquetes teatrais. Então são ideias que a gente faz, dá certo, e os alunos têm muita empolgação de continuar fazendo.
Então, eu convido toda a comunidade para prestigiar, para participar, para usufruir, né, dessas atividades extensionistas feitas a partir do PET Letras com a ajuda dos colaboradores. Obrigada, professora. Eu também gostaria de agradecer essa parceria, que foi bastante oportuna para nós, e também agradecer as coberturas que vocês dão para os nossos eventos. E dizer que a tendência agora é esse tipo de coisa, esse tipo de movimentação do curso de letras na universidade, ela ser mais frequente, porque de alguns anos para cá o nosso curso começou a produzir muita coisa, né? Nós começamos a ter trabalho de iniciação científica com os alunos, a aprovação do PET Letras pela professora Débora, e agora a gente acabou de aprovar um mestrado, né? O primeiro curso de mestrado dessa área de ciências humanas, sociais e sociais aplicadas. E a gente acha que a aprovação desse curso vai ser, a gente acha, a gente tem certeza, vai dar uma guinada aí na produção científica, na produção acadêmica do nosso curso, né? Então a tendência é a gente ter muito mais eventos, muito mais acontecimentos interessantes na universidade, coisas que são prazerosas para nós e que podem ser muito prazerosas também para a comunidade em geral, não só para a comunidade acadêmica, né? Como a professora Débora disse, há uma necessidade muito grande da gente tratar não só a literatura, mas tudo que diz respeito ao nosso curso, que é um curso que trata de coisas tão importantes, né? Um curso que trata da nossa língua, da língua que a gente fala, das linguagens que a gente usa no dia a dia e das literaturas que a gente vê aí no nosso cotidiano, da gente tornar isso mais interessante para a comunidade, né? Mais acessível para a comunidade. A gente faz isso com um prazer enorme e nós esperamos continuar contando com vocês para nos ajudar nessa tarefa. Obrigada. Obrigada. E nós ficamos por aqui. Eu gostaria de agradecer a sua companhia. Você pode mandar sugestões para o e-mail tvenocampus@nrtu.ufrr.br ou ligar para o telefone 3621-3169. Nós voltamos no próximo sábado, às 4 horas da tarde. Até lá!